Olá, vamos falar hoje sobre energias limpas. O primeiro tipo de energia limpa utilizada pela humanidade foi a biomassa. A biomassa era uma forma de se adquirir energia para obter fogo, luz e calor. A biomassa foi naturalmente desenvolvida com o desenvolvimento da humanidade, utilizando madeiras, restos de plantas que pudessem ser queimadas e transformadas em calor, em luz e, consequentemente, em energia. A madeira, ao longo do período do tempo, foi a principal fonte energética da humanidade. Com ela, a cocção, a siderurgia, a cerâmica foram empreendidas. Outros tipos de biomassa também foram utilizadas ao longo do tempo, como óleos de diversas fontes, porém em menor escala de utilização. O grande salto da biomassa deu-se com o advento da lenha na siderurgia, no período da Revolução Industrial. Nos anos que compreenderam o século XIX, com a revelação da tecnologia a vapor, a biomassa passou a ter papel importante e primordial para a obtenção de energia mecânica com aplicações em setores industriais e de transportes. A despeito do início da exploração dos combustíveis fósseis, como o carvão mineral e petróleo, a lenha continuou desempenhando um grande papel importantíssimo como meio de obtenção de energia, principalmente nos países tropicais, onde a produção de madeira é ampla e vasta. Para a obtenção dessas fontes de energia, a biomassa pode ser utilizada de maneira direta ou indireta. O menor percentual de poluição atmosférica global e localizado, a estabilidade do ciclo de carbono e o maior emprego de mão de obra podem ser mencionados como alguns dos benefícios de sua utilização. Logicamente, buscamos sempre a utilização de biomassa onde temos a menor poluição ambiental e o melhor emprego de mão de obra, originando também fontes de riqueza e fontes de trabalho com a utilização da biomassa. A biomassa também pode produzir energia elétrica e outros tipos de produtos como fertilizantes e papel. Plantas brasileiras produzem valiosas fontes de biomassa ou de energia de biomassa. A carnaúba, por exemplo, é uma fonte brasileira de energia na região norte e nordeste do Brasil. Mas ela não está sozinha. Nós temos várias outras plantas no Brasil que produzem óleo de valor comercial, bom combustível para a indústria e transporte. É a energia da biomassa extraída de massa biológica das plantas e renovável. Um exemplo atual da biomassa é a produção de álcool combustível através da exploração da cana-de-açúcar. Temos uma grande quantidade de usinas de produção de álcool, que é um combustível produzido através da biomassa, renovável e de baixa poluição, baixo índice de poluição e alto em poder calorífico, tanto que é utilizado em substituição aos combustíveis fósseis, como gasolina, óleo diesel,
nos meios de transporte e em sistemas de geração de energia elétrica. Podemos utilizar o álcool combustível em motores a explosão para produzir energia mecânica e daí obter a geração de energia elétrica. O que é realmente biomassa? Biomassa, ou massa biológica, é a quantidade de matéria orgânica produzida numa determinada área de terreno. Esse termo tem sido utilizado nos últimos anos em função das preocupações relacionadas às fontes de energia. A biomassa é capaz de gerar gases que são transformados em usinas específicas em energia também. Daí termos, o termo, né, biodigestores, que são recipientes onde se acontecem reações químicas com biomassa na produção de gases que são utilizados como meio combustível para a produção de energia, de uma forma geral, pela indústria, para a geração de eletricidade para iluminação, etc. Essa energia é resultado da decomposição dessas matérias orgânicas, como, por exemplo, esterco, madeira, resíduos agrícolas, resto de alimentos e outros. As vantagens como fonte energética. A biomassa pode ser uma boa opção energética, pois é renovável e gera baixas quantidades de poluentes. Numa usina de álcool, por exemplo, os resíduos da cana-de-açúcar, o bagaço, podem ser utilizados para produzir biomassa e energia. Aliás, as usinas usam o próprio bagaço, que é o resto, o resíduo da produção do álcool, para gerar calor nas suas caldeiras e produzir energia elétrica que ela mesma vai utilizar na produção de novas quantidades de álcool, de novos lotes de álcool. A geração de energia através da biomassa pode contribuir para a diminuição do efeito estufa e do aquecimento global. Essa é a sua vantagem e, principalmente com isto, é que ela é encarada como uma fonte de energia limpa. Retomando, temos também outra fonte de energia limpa, que aqui no Brasil é pouco utilizado e pouco conhecido, que são as fontes de energia geotermais ou geotérmicas. A energia geotérmica, também chamada de energia geotermal, é o aproveitamento do calor existente no interior da Terra para a produção de energia através de técnicas de engenharia que permitam a conversão da energia proveniente das elevadas temperaturas em eletricidade. Trata-se da aplicação dos conhecimentos geográficos, químicos e geológicos sobre a dinâmica terrestre para aproveitamento das atividades humanas. O planeta Terra é dividido em camadas. Em seu interior temos o núcleo e, acima dele, o manto. A crosta terrestre, por sua vez, representa uma fina camada que envolve o planeta e abriga as diferentes formas de relevos. Mas, como sabemos, essa crosta terrestre, que é uma camada sólida composta por rochas, não é única, sendo dividida em várias partes ou placas tectônicas. Aliás, a movimentação dessas placas é que provocam os terremotos. Geralmente, quanto mais abaixo um ponto se encontra na crosta terrestre, maiores tendem a ser as temperaturas. Lembrando que essa camada possui até 12 quilômetros de extensão nas áreas continentais, pois mais próximo se está da magma terrestre, onde as temperaturas são acentuadas e as rochas derretidas em um aspecto pastoso. Não obstante, existem alguns pontos onde ocorrem algumas intrusões magmáticas. Nessas áreas, as rochas aquecem-se, mesmo em pontos não tão profundos,
tornando-se ideais para a transformação de todo o calor produzido em eletricidade. Como é que é esse processo? A energia geotérmica é utilizada para a geração de eletricidade, pois a energia geotérmica nada mais é do que a captação de vapor de água produzido pelo aquecimento de rochas que estão no subterrâneo do solo, no subterrâneo da crosta terrestre, que são aquecidas pelo calor do interior do planeta, da massa pastosa que compõe o núcleo da Terra. Em algumas regiões acontecem drenos de, não vulcões, mas drenos de aquecimento dessas rochas, como se fossem canos aonde o calor sobe e atingem essas rochas. Essas rochas, por sua vez, estão numa profundidade que pegam ou contém lençol freático. Lençol freático são camadas de águas submersa, né, no subsolo, e essa água é aquecida, produzindo vapor. Esse vapor, por sua vez, é armazenado nessas regiões, e é esse vapor que é utilizado para produzir energia elétrica através das turbinas ou dos geradores elétricos. Onde a quantidade de água no subsolo é pequena pela natureza, o homem pode armazenar água e usar essa água para ser transformada em vapor por esse calor geotermal produzido pela própria Terra. Como eu disse no início, esse tipo de fonte de energia não é comum, né? Ou não existe aqui no Brasil, porque no Brasil nós não temos fontes geotermais, nós não temos pontos aonde o calor do subsolo é suficientemente grande para aquecer rochas e aquecer a água dos lençóis freáticos das camadas subterrâneas. Então, desta forma, em alguns países como o Canadá, na Europa, em alguns pontos da Ásia, utiliza-se essa fonte de energia, que é considerada uma energia limpa, porque não produz poluição e não degrada a natureza, não consumimos uma fonte esgotável de energia. É uma fonte inesgotável, uma vez que o planeta, de forma a curto e médio prazo, não vai resfriar o seu interior. Não é isso que vai provocar nele o seu resfriamento.